Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática básica e hoje nós vamos estudar os critérios de divisibilidade. Antes de mais nada, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e sem nenhuma delonga, vamos ao assunto. Olha só, é muito recorrente na matemática básica a gente precisar simplificar frações. E além disso, também é bastante recorrente a gente precisar calcular MMC e MDC. Tá? Só que muita gente acaba tendo dificuldade em fazer essas coisas. Por quê? Porque fica com dificuldade em saber, será que o número é divisível por aquele outro número? Será que dá para dividir? Será que não dá? E acaba tendo dificuldade. E aí que se você entende os critérios de divisibilidade, toda essa parte de simplificar frações e de calcular MMC e MDC se torna muito mais simples. Tá? Então é esse assunto que a gente vai ver hoje. Acompanhe aqui comigo a introdução. Olha só. Primeiro, o que significa um número ser divisível por outro? Eu quero saber se 288 é divisível por 3. Como é que a gente descobre isso? Olha só, pessoal, a gente pode pegar aqui o 288 e dividir por 3, certo? Fazendo aqui a divisão normal, 3 vezes 9 é 27, para 28 sobra 1, desce o 8, 3 vezes 6, 18, para 18 nada. Olha só, pessoal. Dividir por 3 e a divisão deu exata. Então eu digo que o 288 ele é sim divisível por 3, tá? A divisão deu exata, então sim, ele é divisível por 3, tá bom? Eu ainda poderia dizer o seguinte, eu poderia dizer que 3 é um divisor do número 288, tá? Tem duas formas de falar, beleza? Agora aqui de baixo, o número 1486, será que ele é divisível por 4? Como é que a gente descobre? Pode ser dividindo, né? Então 3 vezes 4 dá 12, para 14 sobra 2, baixa o 8, tá? Então aqui 4 vezes 7 dá 28, para 28 nada, baixa o 6, 4 vezes 1 dá 4, para 6, 2. Então, nesse caso aqui, pessoal, perceba que a divisão não deu exata. Então, o número 1486, ele não é divisível por 4, tá? Vamos colocar aqui, ele não é divisível por 4. Então, aí tem o seguinte, pessoal, para descobrir essas coisas, basta a gente dividir. Se der exato, é divisível. Se não der exato, não é divisível, tá? Só que os critérios de divisibilidade, eles entram para a gente descobrir essas informações sem precisar necessariamente fazer a conta. É um jeito mais prático, é um jeito mais rápido, certo? Então a gente vai ver os principais critérios que, se você entender, eu tenho certeza que tudo vai ficar mais fácil na hora que você for estudar, beleza? Vamos lá. Então vamos lá. Critério de divisibilidade por 2. Você vai anotar assim no seu caderno, olha só. Para que o número seja divisível por 2, ele precisa ser par, certo? Todo número que é par, ele é divisível por 2. E para você relembrar o que é o número par, é todo número que é terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, na hora de analisar, eu só vou olhar para o último número. Se ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é par, logo é divisível por 2. Se terminar em algum outro número, ele não vai ser divisível por 2, certo? Olha aqui o exemplo, ó. 796, será que ele é divisível por 2? Só vou olhar para cá, ó. Termina em 6, né? É um número par. Então eu digo que sim, esse número é divisível por 2. Tá? Agora aqui, ó, 2041, só vou olhar para o último número, termina em 1, tá? Então ele não é par, ele não vai ser divisível por 2, certo? Então o critério do 2 é bem tranquilo, basta que ele seja par, tá bom? Vamos seguir. Critério de divisibilidade por 3, o que você vai anotar? Você vai anotar o seguinte, olha só. O número é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos resultar em um número divisível por 3. Wendel, como assim? Não entendi nada. Vamos pegar aqui o exemplo, olha só. Quero saber se o número 493 ele é ou não divisível por 3. Nesse critério eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou somar os algarismos. Por exemplo, ó, eu vou somar aqui 4 mais 9 mais 3, tá? Então 4 mais 9 vai dar 13, 13 mais 3 vai dar
16. Aí o que eu vou analisar, pessoal? O número 16, ele tem na tabuada do 3? Aí você vai lembrar da tabuada. Se você lembrar, você vai ver que não, né? Tem o 15, tem o 18, o 16 não tem. Então, esse número aqui, o 493, ele não é divisível por 3, certo, pessoal? Porque a soma dos seus algarismos não resultou em um número divisível por 3, certo? Então, aqui a resposta desse primeiro, não. Agora aqui, letra B. Eu tenho 1242. Como é que eu vou fazer? Olha só, critério do 3. Eu vou somar os algarismos. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 2, 9. Aí eu vou analisar esse camarada aqui. Olha só, pessoal. O número 9, ele tem na tabuada do 3? Tem, né? Ele tem. Então, eu digo que o número 1242, ele é sim divisível por 3, tá? Critério de divisibilidade por 6. Olha só, preste atenção. Para que o número seja divisível por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Ou seja, na hora que você for analisar se o número é divisível por 6, você vai analisar os dois critérios. O critério do 2 e o critério do 3. Vamos pegar aqui o exemplo, olha só. Letra A. Quero saber se o número 624 é divisível por 6. Vamos olhar primeiro se ele é divisível por 2. Qual que é o critério do 2? O último número tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, ele tem que ser par, tá? Então, vou olhar aqui para o último número. Opa, é 4. É par. Sim, este número é divisível por 2. Beleza. Agora, vamos analisar se ele é divisível por 3. Olha só, vamos somar os algarismos. 6 mais 2 dá 8. 8 mais 4 dá 12. O número 12 tem na tabuada do 3? Sim. Então, olha só. Esse número é divisível por 2 e também é divisível por 3. Logo, este número aqui, 624, automaticamente também vai ser divisível por 6. Certo? Beleza. Vamos ver agora a letra B. 418. Vamos observar o seguinte. Será que esse número é divisível por 2? Sim. Né? Por que sim? Porque termina em um número par. Beleza. Agora, será que esse número é divisível por 3? Vamos ver, ó, somar os algarismos. 4 mais 1, 5, tá? 5 com 8, 13. O número 13 tem na tabuada do 3? Não tem, não. Então, esse número não é divisível por 3. Logo, ele não é divisível por 6. Porque para ser divisível por 6, ele tem que ser ao mesmo tempo divisível por 2 e por 3. Certo, pessoal? Muito bem. Seguindo aqui, critério de divisibilidade por 4. A regrinha é o seguinte, olha só. Para que um número seja divisível por 4, você vai analisar o seguinte. Vai analisar se os dois últimos números, os dois últimos algarismos, formam um número divisível por 4. Ou se ele terminar em 0, 0. Olha aqui o exemplo, ó. Tem o número 548. Eu só preciso analisar se os dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Ou seja, eu não preciso analisar o 548. Eu só preciso analisar o 48, certo? Então, fazendo aqui a continha, olha só, pessoal. 48 dividido por 4. Você tem que colocar a mão na massa mesmo, tá? Então, 4 vezes 1 dá 4. Não sobra nada. Desce o 8. 4 vezes 2 dá 8. Para 8, nada. Opa! Deu exato, né? Então, 548 é sim divisível por 4. Beleza. Agora aqui, 1234. Eu só preciso analisar o 34, certo? Vamos fazer aqui a conta. 34 dividido por 4. Ó, esse nem precisa conta, né? Você vai matando pela tabuada mesmo. Você vai perceber que 4 vezes 8 é o que chega mais próximo, né? 4 vezes 8 dá 32. Sobra 2. Opa, não deu exata. Então, o número 1234 não é divisível por 4. Certo?
E aqui 300, se ele terminar em 00, você já sabe, ele é sim divisível por 4, tá? Muito bem. Critério de divisibilidade por 5, esse é muito fácil. O critério de divisibilidade por 5 diz o seguinte: para que o número seja divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5, tá? Só precisa olhar o último algarismo. Então vamos ver aqui o exemplo, ó. O número 90, será que ele é divisível por 5? Pô, termina em 0. Claro que sim. 735, ó, termina em 5. É também. Tá? Tem que terminar em 0 ou em 5. E 114, pô, termina em 4. Esse aqui não, né? Esse é um critério bem tranquilo. Basta terminar em 0 ou em 5 que o número será divisível por 5, tá? E o critério de divisibilidade por 10, ele vai nos dizer o seguinte, esse é o mais fácil de todos. Critério de divisibilidade por 10. O número vai ser divisível por 10 quando ele simplesmente terminar em 0, quando o último algarismo for 0. Então aqui o exemplo, ó, 750, tá? Sim, ele é divisível por 10. 46, pô, não, né? Muito bem. Certo, pessoal? E com isso a gente fecha a aula de hoje. Você vai me perguntar, mas Wendel, tem o critério do 7, do 8, do 9? Tem. Mas assim, se você souber esses que foram abordados na aula de hoje, eu tenho certeza, eu te garanto que já vai te ajudar bastante na hora dos seus estudos. Então pode ficar tranquilo, estuda esses aqui que eu tenho certeza que você vai detonar, beleza? Mais uma vez, não esqueça de deixar o seu like. Eu aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.